Simulação de contenção de paciente com transtorno mental. Calma que realmente não tem ninguém louca. Essas são alunas de enfermagem que foram fazer uma simulação de uma contenção de um paciente que teria transtorno mental. E a Andresa, que fica gritando no vídeo, não sou louca, não sou louca, ela fez o papel desse paciente. E ela entregou tudo de si. Olha, eu não sei se na profissão dela ela vai ser bem sucedida como enfermeira, eu espero que sim. Mas se não for, Andresa, você é uma excelente atriz. Parabéns! Cabo